você precisa de um marqueteiro para te falar o que você tem a dizer, significa que você não é um candidato a nada. Significa que você não tem um projeto pro Brasil. Veja, qual é a função da minha pré-candidatura? Em última instância, ganhar a eleição? Lógico. Mas eu tenho que ganhar para implementar a minha agenda. E é uma agenda de Brasil que tem livros publicados. Então, minha função é divulgar uma agenda política de Brasil da melhor maneira possível, pagando o preço por coisas que o cidadão eventualmente não vai concordar. Quando você contrata um marqueteiro e o marqueteiro diz o que você tem que falar, como você tem que se vestir, deixa eu entender. Então, você não é nada. Você é um produto genérico numa prateleira. Importante, porque eu fui alvo de uma... Eu fui entrevistado, uma boa entrevista eu fiz para um jornalista, já ela vai sair. E, quem é o marqueteiro? Eu falei, não existe marqueteiro no MBL. E não vejo com bom tom a ideia de algum pré-candidato nosso ter marqueteiro. E por quê? Eu acho que se você precisa de um marqueteiro para fazer a campanha, em essência, sua campanha é sobre mentira. Eu conheci marqueteiros, não é que são más pessoas. Boas pessoas, pessoas lidas. Em geral, os marqueteiros têm cultura, são inteligentes. Agora, se você, como pré-candidato, você precisa de um marqueteiro para te falar o que você tem a dizer, significa que você não é um candidato a nada. Significa que você não tem um projeto pro Brasil. Veja, qual é a função da minha pré-candidatura? Em última instância, ganhar a eleição? Lógico. Mas eu tenho que ganhar para implementar a minha agenda. E é uma agenda de Brasil que tem livros publicados. Então, minha função é divulgar uma agenda política de Brasil da melhor maneira possível, pagando o preço por coisas que o cidadão eventualmente não vai concordar. Quando você contrata um marqueteiro e o marqueteiro diz o que você tem que falar, como você tem que se vestir, deixa eu entender. Então, você não é nada. Você é um produto genérico numa prateleira. Então eu tenho uma ressalva muito grande essa coisa do marqueteiro. E o Flávio fica mudando de marqueteiro como quem muda de cueca. O Lula também tava, né? Que ele manteve o Sidônio. Mas o Lula uma hora era o João Santana, antes era o Duda Mendonça. Eles ficam lá também pulando atrás de marqueteiro, como se isso fosse resolver alguma coisa. Eu conheço o caso, só pra falar pra vocês, que as propostas de um candidato são montadas pelo marqueteiro. O marqueteiro faz pesquisa. Você tá rindo isso? A gente sabe que é isso. Sim. Ou então o marqueteiro ele levanta assim, ele faz aquelas pesquisas quanti, que é aquelas pesquisas que pegam a opinião geral dos brasileiros. A preocupação brasileira é segurança, é corrupção. Aí ele vai lá e cria umas propostas lá sobre segurança e educação. E aí depois ele faz a quali, que ele bota um grupo de pessoas que se chama Focus Group dentro de uma sala, e aí eles botam vídeos e ficam discutindo sobre as preocupações daquele perfil eleitoral para ter conclusões, e aí ele cria as propostas do candidato e a campanha do candidato. É por isso que as campanhas dos candidatos são todas absolutamente genéricas. Tem coisa mais genérica, por exemplo, do que as campanhas à la Geraldo Alckmin. Olha, a Dona Maria, ela quer saúde, ela quer emprego na ponta, ela quer transporte de qualidade, ela quer segurança, tá? E olha só, ela não aguenta mais a roubalheira dos políticos. Isso é só platitude essencialmente genérica. Tá, me fala aí uma política de corte de gastos do governo que você vai ter que fazer que é impopular. Olha, nós vamos cortar aquilo que é desnecessário, igual a dona de casa faz quando ela tá com o orçamento apertado. Vai ter que no mês cortar um pouco da bolacha, tá? De uma visita às vezes no restaurante, mas tudo em prol da família ficar feliz. Esse é o discurso do marqueteiro. Eu tô fazendo tudo ao contrário. Eu acho que a nossa pré-candidatura, se ela vencer a eleição, ela vai reescrever o playbook eleitoral. E o que é reescrever o playbook eleitoral? Vamos falar a verdade o tempo todo. Eu fui hoje na Band, na Rádio Bandeirantes, e lá na Rádio Bandeirantes eu fui nessa linha. Um cara me perguntou, reforma fiscal, eu falei, ninguém vai falar que vai precisar desindexar aposentadoria e BPC do salário mínimo, que é altamente polêmico, que vai precisar fazer outra reforma da Previdência. Ninguém quer falar pro eleitor isso. Querem mentir pro eleitor, e eu vou falar. Olha como é libertador. Falei, galera. Tá dito. Sou contra esta PEC vagabunda do fim da escala 6x1, que é ilusão pro trabalhador. E daí? Falei, tá falado. Vai ter gente que não concorda, como no meu Instagram, né, que agora ele vem crescendo, então tem muita gente que não é missionário, tem gente que tá seguindo o pré-candidato Renan. Pô, Renan, discordo de você. Beleza, você discordou, mas você sabe minha opinião. Não tô mentindo pra você. Não é muito mais verdadeiro? E mais, eu acho que esses marqueteiros são meio chongos.
A pessoa vai preferir um cara que fala uma opinião contrária na cara dela do que a pessoa que engane ela, porque as pessoas estão cansadas do político que apenas mente pra elas. Então, o desenho, né, como é que eu posso colocar? O desenho de uma pré-candidatura séria é uma pré-candidatura que não tem marqueteiro. E minha pré-candidatura não terá marqueteiro. Ah, quem é o marketing? O marketing é eu, o Riso, é o time nosso, que não é o marketing. É tipo, qual a melhor maneira de divulgar essas nossas ideias sem esconder as ideias? Pronto. Ó que tranquilo. Nossa. Né? Ah, não, você chegar pra esses caras assim, e os caras são obrigados a dar uma opinião impopular. Nossa. E vou te falar, o próprio Bolsonaro era um candidato supostamente de sistema que tinha medo de falar a verdade pro eleitor. Não... Tentou sabotar a própria reforma da Previdência, que não era dele, no fundo veio do governo anterior, mas isso não interessa muito. Né? E aí eu vou falar uma coisa, o PT, por mais que minta e minta muito pro próprio eleitor, tanto que a última campanha do PT não teve nenhuma proposta, foi só o Lula falando de picanha e tal, o PT como partido, fora da candidatura do Lula, ainda tenta defender uma agenda que é altamente impopular com os brasileiros. O PT é pró-aborto. Isso é majoritário na sociedade civil. Os brasileiros são contrários vamos dizer, o liberou geral na questão do aborto. O PT, ele tem uma agenda pró-bandido. O PT defende criminoso, o PT não quer aumento de penas, o PT não quer fim da maioridade penal. E o PT luta por essa agenda pró-bandido por aí e não esconde. Então fica aquela coisa em que os esquerdistas, né, tirando a missão, tem mais bagos para defender aquilo que é impopular do que a direita. A direita é um bando de influentes. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.